Como é que eu ganho dinheiro rápido na Bolsa de Valores? Fica aqui comigo que eu vou te explicar tudo direitinho, passo a passo, como é que funciona. E se você gosta desse tipo de conteúdo, clica no gostei, se inscreve no canal, que aqui você vai encontrar tudo que você precisa para investir na bolsa de verdade. Muito bem, então vamos lá. São 3 formas, basicamente, de você ganhar dinheiro investindo na bolsa, né? O investimento em bolsa, ele está apoiado nesses 3 pilares. Você precisa de dinheiro, ou seja, aportes. Você precisa de uma taxa, que é a conhecida taxa de juros, e você precisa de tempo. São esses os 3 pilares. Sem tempo não tem investimento, sem taxa não tem investimento, sem aporte não tem investimento. Então, vamos começar a esmiuçar um por um. O que é aporte? Aporte é dinheiro que vem do seu trabalho ou dinheiro que vem como resultado das suas aplicações financeiras. Botei o dinheiro, sei lá, na poupança, caiu um jurinho. É dinheiro que veio. Trabalhei, recebi o meu salário, sobrou um pouquinho. É dinheiro que veio. Eu pego esse dinheiro e compro os ativos da minha carteira. Sejam ações, sejam fundos imobiliários, seja renda fixa ou qualquer outro ativo que você tenha interesse em investir. Isso é aporte, é colocar dinheiro novo na sua carteira de investimento. A coisa que você precisa entender, a coisa que você precisa saber para colocar o seu dinheiro para trabalhar para você, é que é necessário consistência. Eu preciso ter consistência nos meus aportes, aportar com regularidade, aportar durante algum tempo. Edu, eu tenho 30 milhões de reais e eu quero investir. Tá bom, você pode fazer um único aporte e aplicar esse dinheiro de forma bastante produtiva e competente. Mas não é o caso da maioria. A gente sabe que a exceção não é um bom exemplo, né? Na média, as pessoas trabalham, poupam, guardam um pouquinho e todos os meses colocam o seu dinheiro para trabalhar para elas. Isso é consistência. E o segredo é, quanto mais aporte, maior será o seu patrimônio final. Imagine a pessoa que consegue investir 10% ao mês durante 10 anos. Ela terá formado um determinado patrimônio. Agora, se uma outra pessoa investe R$1.000 por mês ao longo de 10 anos, ela terá um patrimônio muito maior. Então, o aporte é fundamental para aumentar o tamanho da sua riqueza, ou seja, do seu patrimônio, lá na frente, quando chegar a fase em que você vai começar a usufruir dos seus investimentos. E outra, tem mais essa regrinha aqui, ó. Disciplina é melhor do que timing. Edu, o que é timing? Timing é você acertar o ponto exato de compra. Já deve ter percebido que na renda variável, bolsa de valores, os preços sobem fazendo um zigue-zague. Timing é acertar a hora que ele caiu, que ele acabou de cair, eu vou comprar e esperar que ele suba. Caiu mais um pouco, eu compro no fundo e esperar que ele suba. Você acertar esse ponto de virada, né, de inflexão, com regularidade e consistência ao longo de anos, é praticamente impossível. Ninguém consegue, né? Então, a disciplina ela é um fator primordial para você juntar dinheiro e colocar esse dinheiro para trabalhar para você. E também, a menos que você tenha um revés muito grande, né, procure evitar pular aportes, porque o trabalho dos juros compostos estará intimamente relacionado com os aportes que você faz. Tempo. Tempo é importante, o tempo está passando. Você começou a assistir esse vídeo, o tempo está passando. E o que eu tenho aqui é uma fórmula que usa o tempo. Essa fórmula não é uma fórmula de química, embora pareça, é a fórmula dos juros compostos. É fácil de entender. M é o montante. O que é o montante? É o seu patrimônio. É a quantidade de riqueza que você tem. O C, embora aqui esteja escrito capital inicial, você pode entender esse C como os aportes. A cada aporte que você faz é uma letrinha C dessas, é um capitalzinho que você vai colocando. E como que isso é calculado? Eu tenho aqui vezes, né, o capitalzinho, vezes 1 mais I. I é a taxa. Essa taxa é uma taxa percentual. Olha a palavra porcento, é para cada 100. Então, essa taxa sempre será uma fração de 100. 10% é 10 dividido por 100, ou seja, 0,10. 23% é 0,23.
48%, é 0,48. E para efeitos de multiplicação, para não multiplicar por 0, alguma coisa, eu tenho que somar 1. Então, fica 1,10, 1,23, 1,48 e assim por diante. E repare que aqui em cima eu tenho a taxa, o tempo representado por n. Repare que ele está na exponenciação. A gente sabe o que é exponenciação, né? Então, na multiplicação, por exemplo, 5 vezes 5, você vai obter 25. Agora, 5 elevado a 5 dá 3.125. É 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. Ou seja, a exponenciação dá muito, mas muito mais do que a multiplicação. 3.125 é mais ou menos não, exatamente 125 vezes 25, né? Então, quando você coloca o seu dinheiro a juros compostos, é isso que você está fazendo. A passagem do tempo é importantíssima para fazer crescer o seu patrimônio e construir aquela famosa bola de neve. Cada vez mais o seu dinheiro cresce mais rápido. Então, a gente tem o seguinte: quanto maior for o seu aporte, menos tempo você precisa, né? Então, você tem 60 anos de idade, 70 anos de idade, 50, 40. Você não tem lá tanto tempo quanto uma pessoa de 15 anos, uma pessoa de 20 anos. Você tem menos tempo, então você vai ter que caprichar no aporte para chegar no número que você quer. Ah, não, Edu, eu sou novo, eu tenho 16 anos, 17, já trabalho, consigo poupar. Você tem todo o tempo do mundo. Você pode fazer um aporte menor. Então, percebe a relação que existe entre aporte e tempo, né? Considerando uma taxa igual para todo mundo, né? Quanto mais aporte, menos tempo. Quanto menos tempo você tem pela frente, maior terá que ser o seu aporte. E, finalmente, a taxa. A taxa é aquilo que a gente está acostumado. Ó. Vou aplicar no CDB, ele dá lá 100% de CDI. Vou aplicar no Tesouro Direto, ele está me dando, IPCA mais 7,5%. Alguma coisa assim. A taxa de juros ela é uma remuneração por um dinheiro. Esse dinheiro pode ser um empréstimo ou investimento. Então, quando eu pego dinheiro emprestado, eu pago juros. Então, juros do cartão de crédito, juros do cheque especial, juros de um financiamento, juros de um empréstimo. Agora, quando eu invisto, eu recebo juros. Só que existe uma relação bastante importante de taxa com risco. Taxa remunera risco. Quanto maior o risco, maior tem que ser a taxa. Exemplo, o banco faz empréstimo consignado. Para quem é? Para o tiozinho aposentado. Por que a taxa é baixa? Porque o banco irá receber, né? A chance do tiozinho não pagar é quase zero, porque o banco desconta a parcela do empréstimo antes mesmo do tiozinho botar a mão no dinheiro. Ah, mas e se o tiozinho morrer? Se o tiozinho morrer, tem seguro de vida, que cobre o restante do empréstimo. E adivinha quem é que paga o seguro? O tiozinho. Então, algo bastante seguro para o banco, taxa baixa. E por que a taxa do cartão de crédito ou do cheque especial é uma taxa alta? Porque cartão de crédito ele está muito ligado à emoção. Sabe aquele dia que você está cansado? Vou me dar um presente, vou jantar em tal lugar, vou comprar uma bolsa, vou comprar um relógio, sei lá. Você gasta e não pensa. Depois eu vejo, depois eu parcelo, depois eu pago. O índice de inadimplência, né, para o banco é alto, porque as pessoas, às vezes, movidas pela emoção, não pensam muito e usam erroneamente, de forma irresponsável, o cheque especial ou o cartão de crédito. Então, como o risco do banco é maior e ele tem o risco de não receber aquele dinheiro, ele cobra uma taxa maior, porque daqueles que ele receber, compensou a inadimplência. Então, é assim, quanto maior o risco, maior a taxa. Do mesmo jeito que quanto maior o risco de um carro segurado, maior o prêmio do seguro. Você tem um carro que você deixa na garagem e só sai no domingo. Você vai ter um preço de seguro. Você faz Uber e deixa o carro dormir fora de casa, na rua, o preço de seguro é mais alto. Então, a taxa remunera o risco. Então é isso. Agora, existe uma questão aqui que é o seguinte: risco significa a chance de você perder dinheiro. E se você perder o dinheiro, para você voltar àquilo que você estava, é um esforço muito maior. Então, eu fiz essa tabela aqui, ó. Então, digamos que você perca, por exemplo, 10%. Eu tinha 100 mil, perdi 10 mil. Quanto que eu fiquei com 90? Quanto que esse dinheiro tem que render para eu voltar aos 100 mil que eu tinha? 11%. Se eu perder 15%,
já é 18%. Se eu perder, sei lá, 40%, eu tenho que voltar para o que eu tinha, 67%. E se eu perder, sei lá, 75%, eu tenho que ter um ganho de 300% para voltar ao que eu estava, se eu não tivesse perdido. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para não perder dinheiro. Então, eu vou fazer uma simulação aqui bem rápida para você ver a influência de taxa e tempo, né? Então, vamos imaginar que você tem um capital inicial, não vai ter aporte nenhum e você consegue aí uma rentabilidade anual, né, de 15%. Estamos em maio de 2025, né? Então, essa rentabilidade é mais ou menos o que a Selic está pagando atualmente, que é o IPCA mais uma taxa. Então, isso vai te dar mais ou menos 1,17% ao mês. Então, perceba que 5 mil aplicado a essa taxa de 1,17 ao mês ou 15 ao ano, no primeiro ano, ela vai virar 5.680. Não é muita coisa, né? No segundo ano, ela vai virar 6.535. Em 5 anos, ela vai virar 9.940. Parece bacana, né? Eu botei 5 mil, ele quase dobrou em 5 anos. Em 10 anos, ela virou 20 mil reais. E em 20 anos, ela virou 80 mil reais. Então, um investimento de 5 mil reais a uma taxa de 15% ao ano, em 20 anos vira 80 mil reais. Agora vamos imaginar que você tem esse dinheiro inicial, mas você resolve fazer um aporte. Vou aportar 100 reais por mês. Míseros, pouquinhos, 100 reais por mês. Míseros não, né? Às vezes 100 reais é bastante dinheiro para você. Mas em termos de, eu quero ficar rico, 100 reais não é lá muita coisa. No primeiro ano foi para 6.800, em 5 anos virou 18 mil, já melhorou bastante, né? Em 10 anos, olha só, 45.500 e em 20 mil, que antes, sem o aporte, em 20 anos, né? Que antes, sem o aporte, ele virava 80 mil, agora esse cara virou 210 mil. Edu, quando que eu consegui 80 mil? Você conseguiu 80 mil aqui, ó, no 163º mês, ou seja, em 13 anos e meio, né, em 13 anos e meio, um pouquinho mais, você conseguiu aquilo que, sem o aporte de 100 reais, apenas 100 reais, você economizou 7 anos da sua vida. Lembra que sem aporte levava 20 anos e com aporte de 100 reais levaram apenas 13 anos, você diminuiu quase pela metade do tempo. Veja a relação entre aporte e tempo. Beleza, então eu vou aumentar o aporte agora. Eu vou aumentar para 500 reais. Quando que eu chego nos meus 80 mil? Eu chego nos meus 80 mil agora em, aqui ó, 79 em 6 anos, né? Então, era 20 anos, passou para 13 anos e agora em 6 anos. Então, perceba que como o aporte é importante. Digamos que você ganhou, focou mais no seu trabalho, aumentou o seu salário, aumentou sua renda passiva e agora você consegue aportar R$1.000. Quanto tempo depois você conseguiu chegar nos 80 mil de patrimônio? Aqui, ó, 80 mil você conseguiu em 4 anos e meio. E se eu ficar 10 anos? Bom, se você ficar 10 anos, você já tem 275 mil reais. E se eu ficar 20 anos? Se você ficar 20 anos, você conseguiu R$1.376.000 reais. Beleza, então vamos agora, simulamos o aporte, simulamos o tempo e vamos tirar aqui os aportes e vamos aumentar a taxa. Edu, eu consigo fazer 20% ao ano? Consigo, não é fácil, mas dá. Lembra que o Warren Buffett ele faz em média 23%, 24% ao ano, com regularidade. E é o Warren Buffett, não é nós, né? Então vamos lá. Quando eu tenho aqui 20% ao ano em cima de 5 mil, quando é que eu vou conseguir aqueles 80 mil? Bom, em 5 anos eu tenho 12 mil, em 10 anos eu tenho 30 mil e eu vou conseguir meus 80 mil aqui, ó, em 15 anos. Em 15 anos. E em 20 anos eu consigo R$188.000 reais. Vamos agora aumentar a taxa para, sei lá, para 35% ao ano. Dá. Olha, com regularidade ao longo de 10, 15 anos é bastante difícil. Quanto maior a taxa, por que é difícil? Porque, veja, às vezes você vai precisar de análise técnica, opções, você vai precisar de ferramentas para poder rentabilizar o seu capital. Só que quando você está especulando, buscando taxas mais altas do que aquilo que o mercado normalmente oferece,
você corre o risco de perder. E quando você perde, você cai nessa taxa aqui, ó. Se eu perder 15%, eu volto 2 casas no jogo. Eu dou 2 voltas, 2 passos para trás, eu tenho que começar tudo de novo. E se eu ficar nervoso ou nervosa, se eu ficar preocupado ou preocupada, eu posso perder de novo, afundando ainda mais. E quanto mais eu afundo, mais difícil é voltar. E quanto mais difícil é voltar, mais eu vejo que o meu dinheiro está ficando menor, em vez de crescer. E aí eu começo a fazer coisas que talvez eu não devesse. Né? Começo a buscar mais risco, mais alavancagem, etc. Mas vamos lá, 35%. Em 10 anos, em 5 anos, R$21 mil. Em 10 anos, R$98 mil. Ou seja, eu consegui meus 80 mil em 9 anos, quase 9 anos e meio. E lá, no final, em 20 anos? Em 20 anos eu já estou com quase 2 milhões. Mas conseguir 20 anos de 35% ao ano, todos os anos, isso dá 2,5% ao mês. Em qualquer país isso aqui é bastante, né? Então, as chances de você tomar uma ré, voltar para trás, e aí o que acontece? Se você volta para trás, você perde um pouco do dinheiro que você já conquistou. Sei lá, se você perder 30% aqui, ó, você vai voltar de 80 para 56. Você volta para trás, tem que começar tudo de novo, né? Então, essa é a ideia de aporte, tempo e taxa. Então, finalizando aqui a ideia de como ganhar dinheiro rápido, você percebeu que a única forma de você ganhar dinheiro rapidamente na bolsa é se expondo a um maior risco. E como o próprio nome diz, risco é a chance de você perder o seu dinheiro. Então, nada como o tempo e a regularidade e a disciplina para você fazer dinheiro no mercado. Não tem jeito. Bolsa e investimento sempre será a longo prazo. Você quer encurtar esse prazo, você vai ter que tomar risco. Então, aqueles 3 pilares, né, do investimento, aporte, tempo e taxa, imagine que eu estou falando de rápido. Rápido é tempo, então eu vou eliminar tempo. Eu quero ganhar dinheiro rápido. Então, como é que eu faço? Ou eu vou no aporte, ou eu vou na taxa. Tá vendo? Aporte, tempo e taxa, eu tiro o tempo, ou eu vou no aporte, ou eu vou na taxa. Se eu for aumentar a taxa, eu aumento o risco e volto para trás. E se eu voltar para trás e eu tiver que recuperar, eu vou ter que ter mais tempo. Então, a minha ideia de ser rápido se desmancha no momento em que eu perco dinheiro. E as minhas chances de perder dinheiro aumentam quando eu aumento a taxa que eu vou buscar. Então, regra geral para você que está investindo. Concentre-se em aportar mais em ativos de valor, ativos de qualidade, né? Diversifique o seu portfólio, tenha um método e construa algo a partir de disciplina e paciência. Sim, não tem jeito, é demorado. Não existe uma forma segura de você conseguir dinheiro rápido na bolsa de valores. É demorado. E quanto mais pressa, mais vai demorar. Porque se você tiver muita pressa, terá que tomar mais risco. Ao tomar mais risco, vem para trás e até voltar aonde você estava. Se não tivesse tido pressa, você esticou o tempo para lá. Então, é isso. Fica a dica, aporte, concentre-se no seu trabalho, ganhe mais, qualifique-se, poupe mais, invista em ativos bons, melhores, que paguem bons dividendos, reaplique esses dividendos e tenha paciência, porque em algum momento no futuro você estará liberto financeiramente. É isso aí. Obrigado, um abraço. Não se esqueça de clicar aqui no link, clicar no gostei, se inscrever se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal, que aqui vai ter muita coisa para você que quer aprender a investir o seu dinheiro com qualidade, competência e boa rentabilidade. É isso aí. Tchau!